A República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, como passamos a conhecê-la, tem estado isolada do mundo exterior desde 1953. As palhaçadas do seu ex-líder Kim Jong-il alimentaram uma indústria inteira de histórias sensacionais que congestionaram a internet e até a mídia mainstream. Mas quanto do que nos é dito sobre a Coreia do Norte é realmente verdade? Eu sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos das concepções errôneas. Vamos dar uma olhada em alguns relatórios que você provavelmente encontrou desde que Kim Jong-un se tornou líder supremo em 2011. Em 2012, pouco depois de assumir o poder, circulou uma história de que Jong-un havia assassinado sua namorada popstar, Hyun Seong-woo, por fazer uma fita de sexo. Porém, um ano após seu suposto assassinato, ela ressurgiu milagrosamente na TV estatal, discursando em um comício nacional de trabalhadores da arte. Ela não parecia muito desarrumada, dado que acabara de ressuscitar. Em 2013, um relatório horrível se espalhou como fogo selvagem de que o líder supremo havia executado seu tio, Jang Song-tak, por insubordinação. Alegava-se que Jang e seus 5 assistentes foram despidos e alimentados a 120 cães. O método horrível de execução, que teria durado 1 hora e sido assistido por oficiais norte-coreanos, chocou o mundo. Mas a fonte original da história foi rastreada a laser até o blog satírico chinês Tencent Weibo. Em resumo, foi uma grande piada. Avançando para 2015 e estampado nas manchetes de jornais, rádio e TV, estava a terrível notícia de que Kim Jong-un havia executado um de seus generais com uma arma antiaérea por adormecer durante um evento oficial do Estado. A Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul inicialmente relatou a história, mas após sua divulgação mundial, mudaram o relatório dizendo que o general havia sido expurgado por cochilar e não podiam confirmar se estava vivo. De fato, a morte do general foi confirmada, mas as circunstâncias que a cercam ainda são incertas. Ele teria sido executado depois que autoridades norte-coreanas obtiveram informações contra ele a partir de conversas grampeadas. Quando uma história é razoavelmente verdadeira, ela pode ser tão poluída com desinformação que coloca em dúvida todo o relato. Michael Madden, fundador do North Korea Leadership Watch, diz: é hora de fecharmos o caixão sobre essa justificativa de que os oficiais da República Popular Democrática da Coreia são baleados porque cochilam em reuniões. As pessoas estão indo ao poço uma vez a mais. Infelizmente para o Sr. Madden, parece que esse poço está longe de secar, pois em 2016 as notícias estavam repletas de manchetes de que Kim Jong-un havia eliminado outro de seus Ri Yong-gil. Em poucos meses, Ri foi visto em uma conferência do Partido dos Trabalhadores, após manchetes anteriores. Então, deixando de lado os relatórios macabros de assassinato e execução, vamos dar uma olhada nas histórias completamente ridículas que têm circulado na internet. Em 2012 foi relatado que um arqueólogo descobriu um covil de unicórnio em Pyongyang, com uma foto de cavalo manipulada no Photoshop. A mídia ocidental achou hilário o relatório oficial divulgado pela Agência Central de Notícias da Coreia. Eles até chegaram a dizer que escondido dentro do covil estava um dos unicórnios montados pelo antigo rei coreano, Jongmyon. Mas isso não é tão insano quanto a mídia retrata. Sung-Yoon Lee, professor da Universidade de Tufts, avaliou o relatório como uma peça simbólica de propaganda. Minha opinião é que os norte-coreanos não acreditam em tudo isso, mas valorizam simbolicamente a celebração de sua identidade. Entidade, talvez até noções de excepcionalidade e superioridade cultural. Isso aumenta o moral. Com as agências de notícias oficiais da Coreia do Norte divulgando histórias simbólicas, mas não necessariamente verdadeiras, é difícil estabelecer o que é fato e o que é ficção no estado recluso. Vamos analisar as crenças mais antigas e difundidas sobre o país. Coisas como essa. Reforçaram a ideia de que a Coreia do Norte é uma nação que age em completa uniformidade. Mas Jun Bak, autor da Revolução Oculta da Coreia do Norte, ressalta que o povo norte-coreano é somente isso. São indivíduos com agência e preferências, não um grupo imaginário definido de forma singular. Dos 30 mil desertores que agora se estabeleceram na Coreia do Sul, cerca deles vêm de 2 das 9 províncias dentro da Coreia do Norte. Todos eles têm as mesmas crenças e pensamentos? Dificilmente. A pesquisa da BAC revelou que eles, como qualquer grupo, têm uma ampla gama de opiniões.
Você pode estar pensando que é óbvio que os desertores discordam do regime e mostram sinais de protesto. Porém, os norte-coreanos têm um histórico de desafiar o governo. Estamos discutindo golpes mal-sucedidos, tentativas de homicídio e até distúrbios. Nós apenas não ouvimos falar sobre eles. Desde a própria Guerra da Coreia, nos anos 1950, havia um grupo rebelde de 22 mil norte-coreanos que lutaram contra Kim Il-sung, o supremo líder original. E esses tipos de incidentes não são exatamente história antiga. Na década de 1980, durante uma grave crise econômica, ocorreram vários confrontos entre militares e civis devido à escassez de alimentos. Essas disputas resultaram na morte de milhares de agricultores, trabalhadores e prisioneiros políticos. Uma década depois, a situação se agravou para o regime quando os militares se voltaram contra os Kim, planejando assassinar membros-chave para colocar o general Ol Kuk-ryo no poder. No final, o general mostrou-se leal e denunciou o golpe às autoridades. Ele continua sendo uma figura-chave no regime atual? Mas nem todas as formas de protesto na Coreia do Norte são violentas. O novo milênio também trouxe consigo um novo tipo de subversão, com informações contrabandeadas do mundo exterior entrando através de bens proibidos como celulares, CDs e DVDs. Também é relatado que oficiais corruptos frequentemente ignoram esses itens contrabandeados e até mesmo ajudaram desertores a fugir para a China. Embora cenas como esta possam sugerir uma mente coletiva obediente, a vida na Coreia do Norte é mais fragmentada do que as notícias indicam. Outro problema com muitas informações que obtemos sobre o Estado secreto é que elas dependem dos testemunhos de desertores, que presumivelmente não gostam muito do regime. Mas os problemas com as histórias dos desertores vão muito além disso. Como o jornalista Jae-yong Song descobriu após estudar tais testemunhos por mais de 15 anos. Para começar, os desertores são pagos por suas histórias, e de acordo com o Ministério da Unificação da Coreia do Sul, essas taxas podem variar de 50 a 500 por hora. Quanto mais chocante, exclusiva e emocional a história, maior a taxa. Os desertores têm motivação para exagerar ou inventar informações. Provavelmente o exemplo mais famoso disso está no livro mais vendido Fuga do Campo 14, a história de Shin Dong-hyuk, que foi a única pessoa nascida nos gulags a ter escapado. Contudo, quando o pai de Shin declarou que as histórias eram falsas, ele admitiu que alguns de seus relatos eram imprecisos. Não há dúvida de que a Coreia do Norte cometeu terríveis abusos aos direitos humanos, mas exemplos como este levantam questões sobre o quanto devemos confiar nos testemunhos dos desertores. Choi Sung-chul, da Associação de Residentes de Nacionalidade Coreana, afirma que é difícil identificar inconsistências nos relatos dos desertores. A maioria dos norte-coreanos não se importa com pequenos erros factuais, desde que a imagem geral de que a Coreia do Norte viola os direitos humanos esteja correta. Isso nos leva ao equívoco de que os norte-coreanos só deixam o país desertando e escapando do regime. Embora o Ocidente tenha pouco envolvimento com a Coreia do Norte, muitas regiões da Ásia e Europa fazem negócios com o país. O chamado Estado Ermita tem projetos de exploração madeireira em andamento na Rússia e projetos de construção no Catar. Norte-coreanos trabalham na Mongólia produzindo para marcas como a australiana de surf Rip Curl. Milhares trabalham na China, muitos em restaurantes norte-coreanos. Indo mais para o oeste, você pode encontrar muitos empregados em estaleiros poloneses, locais e fazendas. Se você visitar Angkor Wat no Camboja, saiba que o museu de lá foi construído por uma empresa da Coreia do Norte. Suspeita-se que esses trabalhadores sejam selecionados de famílias leais ao Estado, mas até mesmo esses lealistas são conhecidos por desertar. Estima-se que existam 50 a 100 mil norte-coreanos que foram enviados para trabalhar no exterior, embora seja afirmado por ativistas dos direitos humanos que 90% de seus ganhos são enviados de volta ao regime, após terem trabalhado em turnos de 10 a 12 horas e uma semana de 6 dias. A Embaixada da Coreia do Norte em Varsóvia refutou uma afirmação em julho. 2016, isso é tudo bobagem. Ninguém está sendo remunerado. Eles trabalham e ganham seu próprio dinheiro. Mas de acordo... Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas de 2015, esses trabalhadores estrangeiros são um grande negócio para o Estado norte-coreano, rendendo ao regime entre 1,2 e 2,3 bilhões de dólares por ano.
Ao ganhar essa renda extra, organizações de direitos humanos afirmam que Pyongyang tenta contornar as sanções internacionais que visam privar o Estado de seu dinheiro devido ao controverso programa de armas nucleares. Você provavelmente já ouviu muito sobre a ameaça potencial da Coreia do Norte, mas estamos realmente todos em risco de sermos obliterados por Kim Jong-un? Bem, parece que depende de onde você mora. Em abril de 2017, a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Julie Bishop, foi alertada pelo general Vincent K. Brooke, o comandante das forças dos Estados Unidos da América e da Organização das Nações Unidas na Coreia, que a Austrália logo estaria ao alcance do arsenal nuclear da Coreia do Norte. Mas quão perto está a Coreia do Norte de fabricar mísseis intercontinentais capazes de carregar uma ogiva nuclear? De acordo com recentes notícias, a Coreia do Norte lançou mais mísseis de teste e detonou mais bombas nucleares do que nunca desde que Kim Jong-un chegou ao poder em 2011. Com 3 dos 5 testes nucleares sendo conduzidos sob seu reinado e impressionantes 90 lançamentos de mísseis até maio de 2017. O regime também afirmou que a detonação nuclear subterrânea em setembro de 2016 testou uma ogiva que pode ser montada com sucesso em um míssil. Em 2017, testes de mísseis que caíram no Mar do Japão aumentaram as tensões, levando os Estados Unidos da América a iniciar exercícios militares com a Coreia do Sul e a trocas provocativas entre Estados Unidos da América e Coreia do Norte. Obviamente, a Coreia do Norte é um grande problema e vamos lidar com isso muito fortemente. Se os Estados Unidos da América e o Sul tentarem acender a faísca da guerra, nós eliminaremos todos os invasores sem deixar rastros com nosso forte ataque nuclear preventivo. Em outro teste em maio de 2017, a Coreia do Norte afirmou que seu míssil Hwasong-12 era capaz de transportar uma pesada carga nuclear. Junte isso aos resultados alegados do teste nuclear de setembro e pronto, a Coreia do Norte deveria ter uma bomba nuclear. Ok, vamos deixar as coisas nucleares de lado por enquanto? A pergunta que qualquer espectador americano está fazendo é: isso é ótimo, mas quão longe eles estão de serem capazes de atingir o território dos Estados Unidos da América com um míssil de longo alcance? Para entender isso, precisamos conhecer os fundamentos de como funciona um míssil balístico intercontinental nuclear ou míssil balístico intercontinental, e para isso precisamos de diagramas. Muitos adoráveis. O míssil dispara verticalmente com todos os motores ligados. A uma distância específica acima da Terra, ele é guiado para um arco calculado para atingir novamente a Terra a mais de 5.500 km de distância. Após o impulso inicial, o propulsor se desconecta. O míssil balístico intercontinental então continua em seu motor restante até atingir sua velocidade máxima. Agora, o veículo de reentrada com a ogiva nuclear se separará do míssil e continuará viajando acima da atmosfera da Terra. Então, quando atinge sua área-alvo, é guiado para reentrar na atmosfera. O desafio é evitar que a carga útil queime e desintegre durante a reentrada, assim como um meteoro ao entrar na atmosfera. O veículo de reentrada deve ser estável o bastante para resistir à descida. É isso em resumo. Parece fácil, mas para a Coreia do Norte atacar os Estados Unidos da América precisaria de um míssil capaz de voar pelo menos 8.000 km. O recente teste de Hwasong voou apenas uma distância lateral de 787 km, mas foi disparado em um ângulo muito íngreme para evitar voar sobre países vizinhos, e estava em uma trajetória que alcançou uma altitude de 2.211,5 km. Essas declarações foram divulgadas pela Agência Oficial de Notícias da Coreia do Norte e são consistentes com as avaliações do Sul e do Japão. Estima-se que se o Hwasong-12 fosse disparado em uma trajetória padrão, o míssil teria alcançado uma distância lateral de pelo menos 4.000 km. Embora isso possa não ser suficiente para atingir os Estados Unidos da América ou qualificá-lo como um míssil balístico intercontinental, ajudou-os a dar um grande passo à frente no desenvolvimento de um míssil balístico de alcance intermediário, ou míssil balístico de alcance intermediário. Uma semana após um teste, a Coreia do Norte lançou o míssil balístico de médio alcance Pukguksong-2, que percorreu cerca de 480 km. A agência de notícias estatal Agência Central de Notícias da Coreia afirma que foi tão bem sucedido que será colocado em produção em massa, mesmo que tenha sido apenas seu segundo lançamento de teste. Mas será que o atual desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental deles poderia resistir à reentrada atmosférica?
Acredita-se que a alta altitude que o Hwasong-2 alcançou durante seu lançamento de teste também foi para avaliar suas capacidades de reentrada, com a Agência Central de Notícias da Coreia relatando que o recurso de homing do míssil tornou possível sobreviver à reentrada nas piores condições possíveis e ainda permitir que ele detone com precisão. O exército sul-coreano afirmou ser improvável que o norte tenha desenvolvido sua reentrada atmosférica a este nível, opinião reforçada pelo engenheiro aeroespacial alemão Markus Schiller. Não se sabe se o veículo de reentrada resistiu a essa viagem infernal, e mesmo que tenha resistido, não há certeza se a Coreia do Norte consegue construir uma carga útil que também sobreviva a esse trajeto. O Instituto de Política de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul acredita que ainda é difícil julgar quando o Norte terá um míssil balístico intercontinental confiável, pois países desenvolvidos terão testado no mínimo 20 míssil balístico intercontinental S com 90% de sucesso antes da implantação. Professor Siegfried Hacker, especialista em plutônio de Stanford, Universidade sugere, no ritmo atual, a Coreia do Norte pode ser capaz de fazer o progresso tecnológico necessário para um míssil balístico intercontinental com ponta nuclear em cerca de 5 anos. De qualquer forma, a Coreia do Norte prossegue com seu programa nuclear, desafiando as sanções da Organização das Nações Unidas, e imagens de satélite sugerem que mais testes nucleares podem estar sendo planejados. Mas para virar tudo isso de cabeça para baixo, o Sr. Schiller é cético sobre se o Norte desenvolveu uma ogiva nuclear funcional e não apenas algum dispositivo nuclear que explode em um túnel sob condições de laboratório. Então, o que pode ser feito em relação à Coreia do Norte? As sanções parecem não ter o efeito desejado, ou estão sendo contornadas por esquemas espertos de obtenção de dinheiro. Então, e quanto a uma resposta militar? Se os Estados Unidos da América atacassem preventivamente a Coreia do Norte, especialistas acreditam que seria impossível destruir todo o arsenal nuclear norte-coreano. Os Estados Unidos da América não saberiam onde todas estão. Além disso, mísseis móveis terrestres e lançados por submarinos estão sendo desenvolvidos atualmente. Mesmo que fosse possível destruir todas elas, eles não seriam capazes de atacar sem causar a detonação delas, criando uma nuvem de cogumelo em toda a península coreana. E com a capital do Sul, Seul, e seus 10 milhões de habitantes a apenas 56 quilômetros da fronteira norte-coreana, o número de vítimas seria colossal. Quando a Coreia do Norte iniciou o desenvolvimento nuclear, o então presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, cogitou um ataque militar, com estimativas de centenas de milhares de vítimas, antes mesmo de possuírem armas nucleares. O professor Siegfried Hacker acredita que os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul consideram as consequências de uma intervenção militar inaceitavelmente altas e que só optarão pela opção militar se a Coreia do Norte iniciar primeiro. É bastante claro que a Coreia do Norte quer ameaçar Washington com tal capacidade, mas lançar seria suicida, e eu não acredito que o regime seja suicida. Isso foi reforçado por declarações da Aerospace Corp em abril de 2017. A ameaça iminente é para a Coreia do Sul e o Japão. A primeira resposta norte-coreana não será nuclear. Pode nem mesmo envolver mísseis. Eles têm diversos níveis de escalada antes de recorrer às armas nucleares. Enquanto isso, os Estados Unidos da América implantaram o sistema antimíssil de defesa de área de alta altitude terminal, ou Terminal High Altitude Area Defense na Coreia do Sul, que atua como um escudo de defesa de mísseis que interceptará quaisquer mísseis de curto a médio alcance. De fato, toda essa conversa sobre um apocalipse nuclear soa aterrorizante. Mesmo após esses eventos, ainda não é possível ter certeza do quão próxima a Coreia do Norte está de entrar para o clube das armas nucleares. No entanto, uma coisa é certa: nem tudo o que você ouve sobre a Coreia do Norte é verdade. Espero que você tenha aprendido algo novo. Se aprendeu, inscreva-se e compartilhe nossos vídeos. Para mais mitos e equívocos desmascarados, clique no vídeo em reprodução na tela. Obrigado por assistir. Os efeitos da exposição espacial variam muito de acordo com o filme assistido.